Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai em Pipa e depois vamos voltar lá para o escritório. A gente tem duas reuniões importantes. É o primeiro dia do programador do Demonstre, né? Do novo programador do Demonstre, que vai ficar lá fixo. Então vocês vão acompanhar tudo isso e a gente vai batendo alguns papos a partir de alguns comentários que tiveram no vídeo anterior e em outros vídeos. Então vamos lá. Oi pessoal, então, tô aqui aguardando a minha carona. Enquanto isso a gente pode conversar um pouquinho sobre o que é fascismo. Na verdade, obviamente, eu vou fazer um vídeo lá de quadro negro explicando o que é fascismo, os fenômenos do fascismo, as etapas do fascismo, pra gente poder conversar. Mas vocês me perguntam muito, e me perguntaram no último vídeo e em outros momentos, se o Brasil e se esse novo governo era fascista. Gente, então, o Brasil já é fascista há muito tempo. O Brasil não é fascista, não paquera com o fascismo de agora. Os governos populistas no Brasil são de ordem fascista, tá? Então, Getúlio Vargas, ele paquerava com o fascismo, admirava o fascismo. E isso acontece porque o fascismo é uma ordem de domínio das massas pelo poder de maneira muito direta através da comunicação. O ser humano adora se comunicar e ele gosta de estar em evidência. O cara que está no poder, ele já é pressuposto a isso. E usar de táticas fascistas garante que ele vai estar nesse poder mais tempo. O lance é que o fascismo é muito perigoso, porque ele, em todos os seus instrumentos de dominância, afasta a população da verdade para que ela aceite a narrativa do dominante, do político, do agente. E daí existem diversas características no fascismo que pesam muito e que é importante a gente ter em mãos para a gente ver, opa, eu estou numa sociedade realmente fascista ou não. Então, o papo hoje vai ser todo mitigadozinho assim, em diferentes momentos, exatamente porque vocês estão acompanhando aí minha rotina. Mas o fascismo, ele espelha muito em situações complexas, mas ele tem estágios que a gente consegue analisar se a nossa sociedade é fascista ou não. E o principal perigo do fascismo é você fugir da realidade, certo? Através da mentira, você distorcer a realidade. Quem já leu George Orwell viu lá o personagem convivendo dentro do Ministério da Verdade, no qual o objetivo dele era pegar os fatos reais e trazer para a narrativa do governo. E como é que a gente vê isso nos momentos atuais em ambos os partidos mais populares aí, né? Então, tanto no PSL quanto no PT, a gente vê o quê? Pessoas usando de fake news de forma industrial, né? De forma extremamente ampla, com milhares de blogs lançando signals para fazer com que os veículos de imprensa achem populares, publiquem esses signals, essas notícias muitas vezes artificiais, que se espalham por grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Mas esse é o primeiro aspecto do fascismo que a gente começa a ver na nossa sociedade, mas que já existe há muito tempo. Há muito tempo, a mídia dominante adultera ou é adulterada por influência do poder. A gente viu aí a mídia e os canais de mídia fortalecerem a época da ditadura militar e dar a entender que não existia o caos que houve e pedir pela ditadura militar, entendendo que o que elas queriam era realmente o apoio de imprensa da época. Mas um aspecto que indica muito que a gente vive em momentos mais fascistas do que antes são discursos como o do Trump e do Bolsonaro. Vamos fazer a América grande de novo. Que América grande de novo é essa? A América já é grande. Os Estados Unidos já é o país, um dos 3 países de maior poder, não apenas bélico, mas de influência cultural no mundo.
Mas existe essa visão de que há muito tempo foi melhor e que esse passado ótimo, esse passado inesquecível, esse passado incrível deve ser valorizado e faz falta. No meu tempo era mais seguro, no meu tempo era melhor, no meu tempo os comediantes eram mais legais, no meu tempo não tinha imbecil gravando vídeo no YouTube. É assim, é essa perspectiva nostálgica que faz muito... tem muita propriedade que faz com que as pessoas revejam, olhem para o momento atual, porque é no agora, no momento de hoje, nesse segundo que as coisas incomodam, e vejam assim, pô, no passado eu já superei o meu passado, então o meu passado era melhor, porque eu já superei. Tem lógica o que eu estou dizendo? Vocês conseguem pegar por aí essa noção? Daí, com essa construção e esse vínculo entre distorção da verdade, que é a propaganda do fascismo, tanto falam da propaganda do fascismo, é uma propaganda, são os controles de mídia, e agora a gente tem as neomídias, né? Então o Facebook, o Instagram, os blogs, a maneira de operar um espaço livre, grande campo de mídia, que é muito comum aí quando a gente analisa os empreendedores de palco, quando a gente vê tantas e tantas pessoas virando personalidade na internet sem um conteúdo em si. Então, o uso dessa propaganda extremamente abrangente, própria do fascismo, em conjunto com uma nostalgia, vem com um terceiro ponto, que é o ponto do herói, o ponto da autoridade, essa pessoa, esse personagem nacional que salva. E daí é tão complicado a gente ver as camisas do Lula, quanto as camisas do Bolsonaro, quanto as camisas do Che Guevara. A gente está vendo e sendo exposto a isso o tempo inteiro, de maneira bem chocante até, e sem crítica social, porque o Bolsonaro não é herói. O Bolsonaro é um político, ele é um presidente, ele está ali para fazer uma função administrativa, ele não está salvando nada e nem tem que salvar. O que ele tem é que administrar e fazer o trabalho dele com a equipe dele para que o país funcione. E essa é a perspectiva que um cidadão tem que ter. Mas está tudo na propaganda. E essa propaganda que distorce a realidade, que bota a narrativa no governo, é o que é contra o intelectualismo, é contra a pessoa inteligente, formada e que faz as coisas, é contra a opinião crítica, é contra os fatos, é contra quem estuda falar com a sociedade e poder explicar a sociedade. Então tudo é mentira. A mídia tradicional é mentirosa, a ordem de pensamento filosófico, estudioso, oriundo das universidades, é distante e mentiroso. Só o que vale é a verdade desse herói nessa propaganda populista oriunda de fake news. E isso são pontos importantes que, sim, faz a gente pensar que a gente está numa sociedade ainda mais fascista. E daí vem os perigos do fascismo. Eu falo logo mais com vocês. Então, a gente tá aqui agora, eu falei que a gente ia ir em Pipa. Claro que não vai ser um hiper passeio em Pipa. Esse daqui é o meu pai. Olá! E a gente vai lá, vai resolver umas coisinhas e logo a gente volta pra Natal. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do visual das praias que eu falei no outro vlog lá com Mari. Vocês vão gostar. Então, gente, aqui é o Mirante de Tibau. Eu trabalhava aqui bem pertinho, hoje em dia eu trabalho em Natal. Tibau é a cidade e Pipa é um distrito de Tibau. Tibau tem outros distritos e é bem maneiro, mas o pessoal conhece muito mais as praias de Pipa e a Pipa, como é conhecida, exatamente pela exuberância e pela diversidade de propostas de praia e
visuais que ela entrega, além de toda a diversidade cultural que tem quando a gente recebe aí tantos e tantos turistas. Então, o que a gente faz em Pipa e em Tibau? Várias coisas, tudo envolvido com natureza, com a miscigenação de povos aqui na área de culinária, comer tudo que é tipo de cozinha diferente, italiano, espanhola, árabe, escandinavo, portugueses, você encontra de tudo, né? Então na parte de natureza, a parte de surfar, de mergulhar, tem os golfinhos, praias inóspitas, sem gente, praia com gente. Tu tem um arquipélagozinho que é um dos principais destinos do Brasil de turismo, né? A parte toda de sair para conviver com a natureza, tu tem visuais fantásticos, tem praia para surfista, praia calma para quem gosta só de nadar, de curtir, de pegar um sol, hospedagem de todas as maneiras, grandes hotéis, pequenas pousadas, mas tudo assim envolvido com a natureza, né? Bem legal. Como eu tava falando, o legal de Pipa é exatamente as oportunidades ímpares de você ter diferentes visuais, diferentes naturezas. E quando a gente pensa em Pipa, a gente tem um conjunto. Tem a galera que só vem pra Pipa e realmente só Pipa é o suficiente muitas vezes. Mas tem gente que vem para aproveitar Tibau, que vai aproveitar Cibaúma, fazendo todo um conjunto aí de diferentes apresentações visuais. Daí tu tem trilha, tu tem camping, tem pra galera que gosta de aventura, tem muita pousada, muito material. E à noite. E a noite de Pipa, maravilhosa. Exatamente, e à noite, que é onde se reúne toda essa diversidade de pessoas e turistas. Pipa é movimentada sempre, claro que existe a baixa e a alta temporada, mas a noite de Pipa é ímpar, com uma culinária gigante. Então você tem italiano, árabe, francês, comida local, comida praiana, crepe, o crepe da lua, né? E diferentes outras situações que faz com que esse destino seja realmente tão legal. Mas daí me diz, você tá indo pra Pipa pra curtir a praia, o visual e tudo que há de bom em Pipa? Tô indo trabalhar também. Tá indo trabalhar, né? Não é bem isso. Mas é isso, gente. Tem que curtir tudo. Não, que eu disse que parou foi porque realmente ele fez um reclame da peculiaridade. Gente, então, a gente estava falando sobre fascismo e eu acho que a gente tem que finalizar esse assunto, né, pondo um pouco do que são as consequências do fascismo. Porque quando a gente pensa em fascismo, a gente pensa em regimes totalitários, em momentos e regimes ditatoriais que aconteceram em um viés de passado. Mas as correntes fascistas, o modo de pensar incrustado na cultura, ele está ali. E ele aparece dentro da vitimização paradoxal. O que é isso? Na sociologia, a gente entende que a maneira de pensar e o progressismo do pensar, que é a medida que faz com que o ser humano cada vez tenha uma visão mais ampla e mais empática, ocorre em espiral. O que quer dizer? Esse desenvolvimento em espiral faz que de tempos em tempos você caia de coluna e retorne a pensamentos mais elitistas e mais retrógrados, numa ideia de conservadorismo. Claro, isso é uma maneira própria do desenvolvimento social,
E é importante que isso aconteça porque o ser humano está constantemente revisando conceitos. Mas no caso do fascismo, você tem uma vitimização que faz com que aquelas pessoas que estão num bem-estar social, que estão no poder, se sintam vítimas. Muito alinhado àquela condição do efeito mola. Para requisitar espaço, você pressiona outras camadas populares, né, outras camadas sociais, e depois aquelas camadas sociais querem o espaço delas de volta. Isso é uma luta constante e infinita. Porém, através da mídia, através da propaganda, através do anti-intelectualismo, a gente acaba perseguindo e tornando mais criminoso aquele que é vítima muitas vezes, ou mais criminoso aquele que é um criminoso menor. Ah, mas todo mundo tem que morrer, todo mundo tem que ser preso, mas não é disso que a gente está falando. Pense bem, o cara vai e rouba uma cesta de pão, ou rouba por fome, ou por alguma condição de necessidade imediata. Esse cara, no discurso fascista, ele se torna um estuprador, ele se torna um criminoso hediondo, porque há um apelo aos pequenos pecados, transformando em pecados maiores. É um discurso delicado, é óbvio. Mas a partir daí, a gente vem para a segunda maior consequência, que é a corporativização do poder institucionalizado, que faz com que quem está no comando dentro de um regime fascista que manipula a história e que faz com que os intelectuais, os pensadores, aqueles que têm uma opinião formada a partir de teses, bases, se tornem, gerem desconfiança ao público maior, ou seja, ele descredita essas pessoas e ele passa a determinar leis e ordem conforme a narrativa que ele construiu. Vocês conseguem entender o quanto isso é complicado e preocupante? Então a gente tem essas essas três maiores consequências dentro dos estados fascistas. Uma inversão da vítima, onde a vitimização daqueles que estão no poder passa a acontecer e tudo que eles fazem é justificado como eu precisava fazer para recuperar meu espaço, mas eu tenho direito a isso, mas aquele outro lá está tendo aquele direito, então eu tenho também, quando a gente sabe que não é assim, depende do contexto, depende da história das pessoas. E a gente tem também uma situação bem cruel, que é a de que os governos fascistas, eles se institucionalizam, passam a comandar, inicialmente como benfeitores, porque muitas vezes eles falam a voz da maioria, porque quem está na miséria, quem é grupo de exceção e quem se percebe como grupo de exceção são minorias, sim, e essas minorias, na maior parte das vezes, elas são esfaceladas, certo? São pequenos grupos, todos em condição de miséria ou em condição de necessidade ou em condição de ser vítima de algum tipo de opressão, mas eles são pequenos e quando você olha, você vê eles em diferentes óticas, como se fossem grupos separados. E então dá a sensação de que a maioria são aqueles que estão em condição boa, mas não é assim. Então eles têm uma voz maior, porque os grupos não se entendem como um só, e eles passam inicialmente a parecer que estão fazendo muitas coisas boas, inclusive. Mas essas coisas boas são anseios populares, na maior parte das medidas moralistas, que rejeitam determinados tipos de progresso, e a partir daí eles têm uma carta branca para fazer o que quiser, para usar de violência, para usar de ataques, e isso sim é complicado. Então, vocês devem estar se perguntando onde é que eu tô. A gente está numa obra, meu pai trabalha com obra, ele está murando esse terreno aqui. E aqui é onde tem aqueles réveillões de pipa, aquelas festas todas chiquérrimas. Não é onde tem as raves acontecem lá na entrada de Tibau, na entrada de Pipa. Em galpões aqui é mais pra festa de réveillon, festa de algum evento mais socialite, mas é bem maneiro, trazem a banda, é bacana.
opinião. Vença. Eu frequentei muito Pipa. Eu trabalhava em uma cidade vizinha aqui. E quando eu comecei com o Mário, a gente gostava muito de acampar. A gente ainda gosta. Só não tem mais o mesmo tempo, nem o mesmo pique. Embora a gente ainda vai acampar esse ano, agora no início do ano. E Pipa, pra mim, sempre foi um dos melhores lugares para acampar. Isso porque... deu uma canseira. Isso porque a gente tem condições de estar no meio da natureza, mas no meio da festa, mas no meio da culinária. E como a gente fala inglês, a gente tem condição de estar conversando com diferentes pessoas também. Tudo isso é bem legal, sabe? Pipa realmente oportuniza muito. Mas é uma cidade jovem. Se você quer descansar, eu não viria para Pipa, realmente. Porque é tudo longe, porque é uma cidade que não é plana. E daí tu tem destinos no Rio Grande do Norte bem mais interessantes. Por exemplo, Tibau mesmo, mas daí você tem Martins, se você quiser serra, você tem Areia Branca, se quiser praia. Você tem, esqueci de uma cidadezinha, mas a gente vai lá, inclusive, que é perto de Touros, que é uma Pipa menorzinha, mais bucólica, que torna tudo mais interessante. E agora estamos na produtora. E ó quem tá aqui na produtora já, super chique. Pois é, pessoal, já rendeu, né? A gente foi em Pipa, voltamos e daí agora a gente tem uma reunião à tarde, tem o primeiro dia do programador e a gente vai trabalhar, porque é isso que a gente faz, né? Mas trabalhar em produção de conteúdo para o blog. Então entra lá, www.demonstre.com e continua acompanhando, beleza?